Olá e bem-vindos novamente a mais um episódio de Programação Herege. O último episódio foi meio que um desastre no final. Eu fiquei extremamente irritado comigo mesmo, com o burrão aqui, que não conseguiu fazer um simples scroll da câmera, quando na verdade eu tinha me esquecido que o que eu estava tentando fazer não iria funcionar muito bem. E aí até mesmo quando depois de eu parar de gravar, eu decidi dar uma melhorada de leve no código. Então, ficou mais ou menos desse jeito agora. Está um pouquinho melhor, mas ainda ele volta aqui, não do jeito que eu gostaria. Só que aí, eu de repente me lembrei que existe algo já pronto para isso no Raylib. E em todo jogo 2D, até mesmo jogos 3D, eles usam conceitos de câmera. Eu conhecia esse conceito, só que no momento eu não estava me lembrando de jeito nenhum. O Raylib já tem isso daqui pronto. Talvez algum dia eu tente fazer do zero. Eu já tive que fazer isso do zero uma vez na faculdade. Mas foi há mais de uma década atrás. Então, eu vou dar uma de preguiçoso, como sempre, e vou simplesmente usar o que o Raylib já tem disponível. Então, hoje vamos ter um scroll melhorado e talvez build. Vamos ver no que dá. Então vamos ver como que funciona aqui o câmera. Câmera 2D, pelo que eu me lembro, também já usei uma vez. Deveria funcionar da seguinte maneira. Eu inicio uma câmera. Eu até fiquei com uma certa... Até pensei em não botar o vídeo de ontem, mas acho que vale a pena deixar bem exposto as minhas besteiras, porque eu sou burro no fim das contas. Acho que todos nós somos burros, principalmente nós programadores. Se você conhece algum programador que não se acha burro, meu amigo, tem algo errado com ele. Vamos ver como que isso funciona. Ela tem um target, um offset, rotação e zoom. O target eu suponho que é a coisa que vai ficar no centro da tela. No nosso caso, o nosso target não deveria ficar no centro da tela, já que é sempre um cursor. Qual deveria ser o nosso alvo? Vamos ver isso depois. O offset deve ser... Essa é uma boa pergunta. Existe algum lugar onde isso é explicado melhor? Câmera, offset. Alô, internet? Ok. Isso já é um mau sinal. Vamos fazer assim. Vamos direto ao que importa. Vamos ter um target? Sim. Vamos falar que o target é o centro da tela. Porque aqui o player Y e o player X, como que ele está inicializando isso? Ele colocou em 400 280. Aqui tem uma diferença. A câmera, ela não realmente fica nas coordenadas do nosso... do que, vamos dizer, é o mapa. Aqui no fundo seria o mapa. E a câmera, ela fica numa posição específica. Dependendo do que ela está apontando, ela vai modificar as coordenadas internas dela. E existem até algumas funções que a gente, dependendo do que a gente está vendo pela câmera, nós conseguimos puxar uma posição interna dela. Não sei se eu consigo me explicar bem nisso. Você pode pegar as coordenadas do mundo a partir da câmera. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer... Vamos chutar o balde. Pronto. No caso, tem um target. Vamos chamar de RL Vector 2.
eu quero que seja vazio. Vamos também ter um offset. Eu quero ele vazio também. Rotação deveria ser 0. Então eu nem preciso colocar zoom. Vamos ver o zoom. Melhor, vamos deixar assim. Vamos ver no que dá. O que eu faço com essa câmera? Câmera. Peguei Mode 2D. Nosso Mode 2D aqui tem uma diferença. Ele inicia o Mode 2D depois do Clear Background. Eu vou seguir o exemplo dele. Begin Mode 2D. A gente passa a câmera para isso. E eu suponho que vai ter um End Mode 2D. E deveria ser antes do End Drawing. Sim. Não, ele até faz outras coisas. Então você pode... Isso, agora entendi. Existem coisas que nós não deveríamos colocar dentro da câmera. Eu suponho que esse End Mode 2D faz isso. Suponho que esse End Mode 2D, tudo que é impresso na tela entre essas duas chamadas vai ser afetado pela câmera. Qualquer outra coisa não. Tanto que ele está aqui, Screen Area. Sim, o Screen Area ele não se move. Então toda a parte da GUI que a gente não gostaria que movesse junto com a câmera fica presa. Ótimo. Então o que eu quero que não se mova com a câmera? No nosso caso, eu não quero que o file name se mova com a câmera. Eu gostaria que tudo que está dentro do Begin Scissor Mode se mova com a câmera. Gostaria? Não. Também não gostaria. Eu quero que só o texto e o cursor se movam. Então vamos lá. O texto começa onde? Aqui. Vamos fazer então só nisso por enquanto. Vamos ver o que acontece. Não deveria acontecer nada. Opa! No declaration. Vírgulas. Ok. O que houve com o meu texto? Vamos tentar recriar então o que ele fez aqui. Talvez por causa que meu offset não está correto. Rotação, zoom. Pelo menos alguma coisa ele deveria ter mostrado aqui para mim. Vamos fazer o seguinte. Existe um jeito bem fácil de descobrir o que pode estar acontecendo. Rectangle. Aqui. E eu quero que seja da text area. É incrível, eu começo a gravar e os meus vizinhos decidem que está na hora de fazer uma obra. Às 8 horas da noite. Incrível. Mas vamos lá. A câmera está aqui. Vamos modificar então a posição dela. Nossa. Deixa eu mandar isso para a próxima tela. Ok. Certo. A câmera tem uma posição? Câmera, target, offset, câmera zoom, rotation.
eu suponho que o target é a posição dela. Mas tem que estar relacionado ao offset. Vamos ver o que acontece se eu coloco um offset de x400, y300, que seria o meio da tela. Nada. Deixa eu aumentar o zoom. Quer dizer, diminuir o zoom. Ok. Temos algo. Ah, ele estava 0. Isso explica bastante coisa. Ok. Vamos remover então o retângulo. Ok. A câmera não está acontecendo nada por enquanto com ela. Ainda existe o nosso código antigo. Eu vou remover ele depois. Vamos então deixar ela na posição certa. Ok. Quem é o alvo da câmera? Se eu aumento aqui no X e no Y, o que acontece? O texto se move? Para onde que ela foi? Se eu fizer um zoom de 0.1 novamente para ver o que aconteceu. Moveu bastante. Simplesmente por eu ter feito isso. Vamos então a passo de formiga. Eu ainda não entendi muito bem o target. Ele empurrou para outra direção, para a esquerda e para cima. Eu não quero isso. Por enquanto. Mas já vi que é realmente no target que eu quero fazer essa modificação. Então, quando que o target deveria ser modificado? Primeiro deixa eu remover aqui essa parte do código. Pronto. Eu não vou precisar disso, eu acho. Ou vou? Vou. Max Visible Lines. Eu estou usando isso em algum lugar? Não. Ah, sim. Uma das coisas que eu coloquei enquanto eu estava tentando arrumar toda essa besteira que eu fiz é o seguinte. Deixa eu primeiro arrumar esses problemas de compilação aqui. Max line, number offset. Isso é utilizado. Então, line number offset. Ok. Math. Ok. Antes, isso daqui era constante. A distância do número aqui do lado para o texto. Agora o que eu faço? Eu pego o maior número que pode aparecer aqui de linhas do texto. Se tivesse 100 linhas, seria 3 caracteres. Se tem menos de 100 linhas, seria só 2 caracteres, assim por diante. E eu calculo o tamanho disso com o measure text, passando aqui o número total de linhas. Com esse tamanho, eu somo isso à posição do texto, do campo da posição inicial de onde todo o texto é escrito. E aí eu também adiciono um pouquinho de offset, que eu deveria aumentar porque não está muito bom. Onde está? O dobro. Melhor. Poderia também desenhar uma linha aqui, mas não acho necessário no momento. Tá. Vamos voltar ao que eu estava fazendo. O meu cursor, ele deveria estar preso à câmera? Sim. Então vamos colocar o cursor dentro da câmera. Eu já poderia implementar aqui um mouse. Eu vou fazer isso. Acho que é mais simples do que ficar vendo
com o teclado. Talvez eu faça isso no futuro. Mas por enquanto, vamos tentar fazer a coisa mais simples e mais rápida. Então, vamos ver se está funcionando certinho. Na verdade, isso tem que ir até o fim. Ok. Vamos só... tá. Text, numbers e cursor. Eu uso isso daqui em algum momento. Se não, eu poderia colocar diretamente aqui. Ótimo. Eu coloco especificamente aqui cursor. E chega de ficar perdendo tempo com besteira. Posicionamento de código no momento não é o que a gente quer. O que a gente quer é aqui. Como que ele trata mouse wheel? Mouse wheel, get mouse wheel move. Isso daqui me retorna o quê? Eu quero saber o que está rolando. Vai ter que ser print line. Não, print f. Deixa eu ver o que ele me mostra. Eu acho que é só um valor 1 ou menos 1, dependendo do canto eu estou rolando. Acho que é isso. Então, eu acho que eu posso simplesmente somar isso diretamente ao câmera. Câmera, target, y mais igual valor. E aqui eu posso criar scroll speech. Int. Ao contrário. Ok. Agora sim. Mas eu deveria colocar um limite nisso, porque não tem nada pra cá. Então vamos ter que implementar aqui um max. Ou melhor, um clump. Func, clump. Como que fazia genéricos no Go? Acho que era assim. Deixa eu me lembrar. Go generics. Mostra o código. Código. Não, não quero isso. Não. Aqui. Tá. Então é aqui, não no início. Eu não me lembro exatamente o que era comparable. O que é comparable? Comparable? Constraint predicate in Go. It allows any type whose values may be used as an operand of the comparison operators. Ok. Não sei se é necessário para o nosso caso. Comparável, mas ele não aceita maior ou menor, né? Ou aceita? Vamos descobrir. Vamos chamar de T. O Java não saiu do meu sangue com tanta facilidade. Val min max. Todos eles vão ser do valor T e eu vou retornar um valor T. Então, se val for maior do que max, eu quero que isso seja
inclusivo, eu acho que eu quero. Igual está morrendo. Se for maior ou igual. Não, eu não preciso fazer assim. Se for maior, max. Se for menor, min. Pronto. Então, faremos o seguinte. New pos vai ser igual a isso daqui. E aí, aqui a gente vai ter que calcular o tamanho máximo do texto inteiro que nós temos. Mas por enquanto, eu vou dar um valor besta. Nova posição. Min, max. Eu posso até fazer isso aqui. Ah, sabia que ia dar problema. Então vamos ter que fazer. Eu estou usando int 32, int 64, float 32. Eu acho que não tem float normal, né? Só float 64 e float 32. Acho que isso serve para tudo agora. Missing type constraint. Aí é um ok. Tento ir para cima, não consigo. Tento ir para baixo, consigo, mas deveria ter um limite. Como que a gente sabe o limite? A gente sabe o tamanho da letra e a gente sabe quantas letras tem no arquivo de texto. Então, max. Vamos fazer assim. O max, então é len text vezes font size. Deveria ser isso. Existe mais alguma coisa que está mudando o tamanho? Acho que não. Vamos ver. É porque isso daqui agora int, né? Pronto. Tem algo errado. Min max. Se o valor for maior do que max, deveria estar caindo ali. Quanto que é esse valor? Tô ficando com vontade de fazer uma função print só para facilitar a minha vida. Mil cento e setenta, certo? Tá muito acima. Quanto que é o len text? Será que eu estou alocando mais do que deveria? 39. São 39 linhas. Ok. Qual o tamanho da fonte?
Font size eu suponho que vai ser um float. Não, ok. 30. Font size é 30. Que estranho. Será que eu estou... Mas tudo aqui usa font size e tá certo. Text pose aqui deveria me dar um tamanho correto de tudo isso. Vamos ver. Porque está parecendo que é a metade do que eu quero. Deixa eu... tá 1201. Essa é a última posição do texto, 1201. E aqui a posição está sendo font size, tamanho do texto. A gente está pegando o tamanho Y. E aqui, supostamente, deveria ter o mesmo tamanho. São 30 linhas. São 39, na verdade. 39 linhas. E ele está somando já o que foi antes. Então, se eu fizer isso aqui, aí, 31. Depois eu vejo isso. Por enquanto está funcionando mais ou menos. Está acima do que deveria ser, mas... Ei, dá pro gasto. Deve ser alguma besteira que eu fiz. Que eu não estou conseguindo perceber. Vamos em frente. Isso é muito estranho mesmo. Ok. Tá. Scroll um pouquinho melhor. O que queremos fazer agora? Arquivos múltiplos. Não sei se eu quero fazer isso hoje. Build seria interessante. Múltiplos cursores. Eu prefiro fazer a seleção antes. Autocomplete. Também mais tarde. Find, word walking, mas com símbolos. Não. Vamos tentar começar com seleção. Mas antes disso, eu quero saber quanto FPS está vindo. Pelo que eu me lembro, o Raylib tinha algo sobre FPS. Vamos descobrir. Ops. Frame time? Alguma coisa assim. Nossa, mãe do céu. Estou no lugar errado. Frame count, frame time. Get time in seconds follows frame drawn, that all time. Tá. Então, vamos fazer isso aqui. Esse é o delta time, ou DT, como o povo gosta de chamar.
Isso daqui, ele me dá o número, o tempo que demorou entre as frames. Seria interessante mostrar isso, porque aí eu consigo, ele retorna em que? Em int? Em milissegundos? Vamos ver. Segundos. Que estranho. Em segundos? Ou seria uma porcentagem de segundos? Vamos descobrir. Isso daqui é um float. Ou não. É float sim, acabei de ver. Tá. FNT println. Sim. Então, tá, ok. Beleza. Isso eu posso mostrar numa barrinha abaixo, que eu vou colocar fora da câmera. Seria a minha GUI, como eu fiz no file name. Eu vou fazer ela aqui. Ela vai pegar eu quero que ela pegue a posição Y da tela. O X tem que ser 0. Que eu quero desenhar lá no fundo. Então, a posição dela seria... Eu tenho isso já no objeto. ScreenRec. Que já está sendo atualizado sempre toda frame com as posições corretas. Então aqui eu quero height. Qual vai ser o tamanho desse retângulo lá embaixo? Eu quero que ele seja font size de tamanho. É isso. Tá, essa é a posição que ele começa. Qual é o tamanho dele? Font size Y. E no caso do X, eu quero que ele tenha o tamanho da tela. Eu quero que ele seja branco. E eu vou escrever informações interessantes aqui. Como, por exemplo, float frame ms. Posição do texto, isso daqui é um vector. Eu quero que seja no início desse retângulo. Vamos chamar de info rec. Vector 2, font size, eu quero que seja preto. Vamos ver o que aparece. Undefined Y. Isso não deveria ser uma vírgula. Cannot use info rec. Float 32 value instruct literal. Mas isso é um rec. Estranho. Too many values. Ok. Eu tenho que remover essa parte que a gente estava fazendo aqui antes. Adeus. Bem melhor. Não está realmente ms, porque eu estou mostrando em segundos. Agora sim. Não, desculpa. Vezes. Isso.
Tá. Eu gostaria que só mostrasse 2. Era assim, né? Acho que é assim. Ah. Como que era essa notação? Era assim? É, tá. Eu gostaria também de saber FPS e que mais? O que seria interessante? Posição do cursor? Acreditou. L e DC. Coluna. Então aqui por enquanto eu vou deixar 10. Linha. Cursor X. Cursor Y. Vamos ver como fica. Só que aí eu tenho que colocar mais um. Ou como que funciona no editor de texto normal? É a partir de 1. Então, ok. Vou deixar isso daqui um pouquinho mais fácil de se ler. Sim, tá bom. Pronto. Muito bem. Legal. FPS. Como que eu calculo o FPS? Eu não me lembro disso. Frames per second. Então, toda vez que passa um segundo, na verdade eu posso fazer isso. Não sei. Não estou com muita vontade de pensar. Felipe, frames per second. Eu deveria saber isso. O que é isso? Custom frame control. Interessante. Get time. Current time, update all time, wait time, delta time, time counter, position. Target FPS. Se for menor que 0, é 0. Ok? Existe algum caso em que o target FPS fica negativo, ele volta? Acho que isso não acontece. Update draw time, wait time. É 20. Delta time, previous time, current time, wait time. Aqui ele faz uma... ele força a esperar. Interessante. Deve ter alguma função. Ou eu estou ficando louco? Frame count. Aqui é frame time. Não, eu teria que calcular isso na mão. E eu não me lembro como. Calculate frames per second. Não é só fazer o rate ao contrário? Acho que sim. Então, acho que com uma regra de 3 dá. Se eu consigo fazer uma frame em um certo valor, X,
Como eu sou burro. Calculate. Sim, você pega 2 ml seconds. Ah, tá. É. Eu acho que esse cálculo já é feito para mim por causa do getFrameTime. Ele me dá exatamente o tamanho. Então, esse é o DT? Essa é a diferença entre tempos? Sim. Se eu tenho a diferença entre tempos, se eu multiplicar, isso é quantas frames eu consigo por segundo. Entre cada segundo eu tenho isso. Caramba, viu? Eu deveria ter aprendido matemática. Se isso daqui é a frame que eu consegui durante entre duas frames, um frame eu consigo isso, durante um segundo eu consigo quanto? Bem, já dá pra ver que estamos com um problema aqui. O que está acontecendo? Temos muito texto. O Scissor Mode, apesar dele não renderizar as coisas a partir de um certo ponto, o código ainda roda aqui. Eu ainda estou calculando o offset, a área, a posição do cursor, tudo mais. Independente se esse texto está ou não dentro da câmera. Ou melhor, dentro do Scissor Mode. E é até interessante eu ver esse Scissor Mode direitinho, porque eu deveria estar usando só... Seria interessante fazer um Scissor Mode a partir das posições que eu tenho na minha câmera. Isso seria mais interessante do que ter simplesmente dentro desse REC aqui. Ainda mais que esse REC, o que ele está fazendo? Eu pego o tamanho inteiro da tela, né? Não, eu posso deixar ele assim. Se eu começo a câmera só depois, então dá na mesma. Mas aqui precisamos parar de calcular ou lidar com qualquer tipo de texto que o cursor que não aparece dentro dessa tela. Como que a gente vai fazer isso? Certo. Isso daqui está usando as coordenadas de mundo. Então, eu deveria pegar as coordenadas de mundo da câmera. Como que eu faço isso? World. Get world to screen 2D. Vamos ver isso. Get the screen position for a 3D world space position. Não, eu quero o contrário. Get to screen to world. Get a ray trace from screen position. Array. Get screen to world ray. Eu posso acessar a função? Acho que não. Deixa eu pensar aqui. Eu não quero um ray.
quero um rec. Existe um jeito dele me retornar um rec? Vector 2, vector 2. Get size position for a space position. Porque ele me dá uma posição inteira. Quer dizer, um quadrado inteiro ele me dá uma posição, um ponto. Get world to screen 2D. E é o contrário que eu quero. Get screen to world 2D. Primeiro vamos ver se é realmente isso. Por exemplo, eu posso falar que a partir de if e se formado que 30. Pronto. Continue. Se der certo, melhorou bastante até. Tá um pouco grande ainda, mas já melhorou bastante. Porque eu não estou imprimindo tudo isso. Então, ele ainda está imprimindo as coisas para a direita, mas isso a gente deixa para depois. O primeiro que a gente tem que pensar é a posição vertical. Então, text area. Ou melhor, é o text pos. Y. Se a posição do Y for maior do que câmera, seria câmera? O que eu consigo pegar da câmera? Camera position. Projection. Up to vector. Camera perspective. Camera first person. Camera type. Com certeza não tem um jeito de me retornar simplesmente um retângulo da câmera e do que eu estou vendo nela. Então, vamos fazer o seguinte. Para simplificar a minha vida, que tal eu poderia calcular por quantas linhas aparecem na tela, quantas linhas são possíveis de aparecer na tela. Por que eu não imprimo logo a câmera inteira? Consigo ver assim o que tem dentro dela. Illegal type. FMP? É V, né? Mais V. E aqui eu preciso de um contrabarra. Tá. Offset Target Rotation Zoom. Ele só tem realmente esses campos. Sim, isso é o que muda. Tá.
Vamos tentar então aquela função que eu tinha visto. Get screen to world position. Era isso. Get screen to world 2D. Eu dou uma posição e ele me dá um vector. Mas eu acho que isso não vai mais ajudar muito, pelo menos não na minha situação atual. World position x, y. Remove isso. E aí, câmera. Screen. Set. Ok. Isso é estranho. Ah tá, porque a cada... Entendi. Vamos fazer o seguinte. Pronto. 7h31 é o que ele começa. Se eu movimentar a câmera, R$7,91 lá em cima. A text area continua constante. Eu poderia simplesmente ver por isso, então, pela text area. Então, if worldPos text worldPos y for maior do que text area y, continue. Tá? Não é só isso. Mas aí eu preciso da posição da câmera. Porque, tá, aqui é uma posição estática. Isso já me ajuda um pouco. Mas... teria o caso também de texto muito longo para a direita. Isso é meio foda de resolver. Acho que até outros editores de texto têm problemas com isso. Mas, por enquanto, vamos fazer só de altura. Porque aqui eu pego, dentro da câmera, a posição do TextPos do mundo. Mas eu não estou vendo a posição dele em relação à câmera. Se eu simplesmente adicionar aqui a posição da câmera target, vector 2, isso não deveria adiantar muito. Sim. Se for o contrário. Porque a posição da câmera é constante agora, né? Não. Target Y, ele não está mudando com o tempo?
Mas aí vai ser maior do que a Text Area Height. Eu deveria simplesmente pegar essas posições de acordo com a câmera? Deveria ser ao contrário? Get world. Ele teria que ser ao contrário. Text Area. E aqui seria Text Pos. E aqui eu não precisaria aumentar ou diminuir câmera. Rectangle. Onde? Height. É um ponto, né? Vamos ver. Está diminuindo. Então, ok, peraí. And se esses dois forem maior do que o TextPos, continue. Estranho. Vamos printar isso. Sim. Espera, não. Isso não faz tanto sentido assim pra mim. Se a Text Area está diminuindo, como que isso faz sentido? Posição inicial lá embaixo. Posição inicial deveria ser lá em cima e deveria ser um número negativo enorme, como está acontecendo. Mas a posição aqui, é porque ela não está acompanhando a câmera. Esses valores estão lá em cima ainda. Esses valores estão lá em cima. Então, mesmo eu pegando esses valores, não está resolvendo minha situação. Como que eu faço isso? É um retângulo que está se movendo. Isso é a câmera. A câmera está se movendo. Mas eu não sei aonde na tela estão os limites da câmera. Eu sei onde estão os limites da câmera na tela? Ou não sei?
Se eu conseguir imprimir um retângulo dentro da tela, eu talvez consiga enxergar isso melhor. Sem. Tá. Sei lá. Right. Ele está aí. Quando eu movo a câmera, ele vai junto. Então, se eu colocar aqui, existe position. Vamos ver se existe position. Não existe. Existe target, mas não é isso que eu quero. Ou será que é? Ele se mantém. Mas o target X aqui, ele está um pouco abaixo do que ele deveria estar. Por causa que a minha região do text area começa um pouquinho mais abaixo. Então, o text pose seria um bom jeito de fazer isso. Vamos ver se esse é o caso. É. Isso. Tá. Com isso, ok. Então nem preciso disso. Vamos ver se isso daqui resolve a minha situação. Teste. Não preciso disso. Vamos remover isso. Tá. Ele está aqui dentro. Como que eu sei que ele ocupa exatamente o que eu quero? Se ele está andando junto comigo? Não sei. Que tal se eu tirar um pouco do height? E um pouco do width? Não mil. Parece que está bom. O width, quer dizer, o height talvez não está certinho, mas tudo bem. A gente quer resolver o maior caso possível. Então, aqui, se o meu text pose, que está aumentando com o tempo, é maior do que o meu test, x mais test, y. Agora sim, continua. Fica muito mais simples para mim, muito mais fácil, eu diria, quando eu como se diz, visualizo as coisas. Então, vamos remover aqui e colocar o cálculo certo. Eu não preciso mais desse quadradão, apesar que eu poderia deixar ele aqui. Como que eu dou o nome disso? Hitbox. Eu deixo isso daqui separado. Text area hitbox. Caps lock ligado. Eu gostaria que isso seria uma boa
funcionalidade. Ok. X mais height. Porque ficou azul. Porque trocou de cor. Porque trocou de cor. What the fuck? Não. Eu tenho essa mania de escrever sempre X. Tá. Conseguimos otimizar bastante até. Não está muito bom porque para a direita ainda tem muita coisa escrita. Poderíamos melhorar isso, mas aí eu teria que ver o measure text. Seria interessante isso. Mas por enquanto acho que isso já tá bom. Que mais? O Caps Lock. Seria interessante se o Caps Lock tivesse ativado e eu percebesse isso. Existe algum tempo do Raylib Caps Lock. Isso, escreve tudo fora. Também não. Ok. Porque se tem a key do Caps Lock, não quer dizer que é uma key que vê se o Caps Lock está ativo ou não. Update Lock State. NS Event Modifier Flag Caps Lock. Isso é do Cocoa, não é nem do Raylib de verdade. Press is released. Okay, call back. Current state. Enable Caps Lock. Ok, disable Caps Lock. Key released. Então o Key down é utilizado para isso. Que estranho. Bem, vamos descobrir se é assim mesmo. Se está down, Key up. Else must be followed by. Tá. Caps Lock is off. Activated.
Caps Lock está ativado aqui fora? Está. Is off. Eu não sei se ele conseguiu resolver isso. The callback triggers release twice. Once for press, once for release. Important to notice. No. Start with disable caps lock. Que estranho. Doesn't work on DRM. Clear background. Check where there is. Uau. Tem tão pouca coisa. Eu vou deixar da seguinte maneira. Existe alguma config flag que vê isso? Set config flags. Minimize it. Always run resizable on decorated transparent hidden vsync. Isso não é útil. Tá. Aparentemente não tem um jeito fácil. Eu vou depois pesquisar isso. Por enquanto eu vou fazer o seguinte. Caps Lock on. Melhor. Se o key down é assim, eu vou mudar a background color do programa inteiro. Isso é uma coisa que me irrita muito nos editores de textos atuais. Então eu vou fazer isso muito na cara. Ainda mais que no teclado não tem nenhuma luzinha falando. E eu também não fico olhando muito pra ele, né? Então o file name continua assim. É aqui. Clear background. Eu não consigo. Released, na verdade. Pera aí, o que? Off. Vou ter que realmente fazer desse jeito, isso tá muito porco. E aqui seria isKey released. Not used. E que adianta caps on, caps off, então? Acho que esse daqui não vai adiantar. Na verdade é assim. If
acontece de ser released. Ou isso deveria acontecer na hora que o programa inicia. Isso é possível? Vamos descobrir. On. Off. Caps on, de novo isso. Tá off. Se eu fizer isso... Off. Não. Não é o caso. Então... Isso é muito estranho, porque se eu coloco aqui dentro, tá ligado. Está ligado, mas ele fala off. Está ligado, mas agora ele fala on. Não acontece nada se eu faço up. Ski release. Ele nunca para de ficar on. Eu vou ter que perguntar ao ChatGPT. Incrível. Não queria ter feito isso, mas vamos lá. Stay logged out. Raylib. Is there a way to find out if caps lock is active or not? Skip pressed. Current player pressed. Locked. Não. Stalled. Não tem uma função específica. Interessante. Pode parar. Give me a way to find out if caps is locked on or off on Golang. Não tem built-in. Uau! Uma coisa que eu queria que fosse mais simples. Jesus, vai ser uma... Melhor não. Vamos desistir disso. Vamos desistir disso no momento. Eu poderia, assim, fingir que o usuário sempre vai entrar com o Caps Lock desativado e quando ele aperta, isso é modificado. Tá. O que fizemos, então? O scroll tá muito bom. Acho que eu não preciso mais mexer nisso por enquanto. Selection seria uma boa parte de começar agora. Então vamos fazer Selection. O cursor, vamos modificar ele para ter... Vamos colocar isso aqui um pouco mais perto. A seleção deveria ter início e fim.
selection end. Acho que isso já é o suficiente. Se eu tenho selection in e selection end, o que eu posso fazer para realmente descobrir? Primeiro eu tenho que ter um jeito de mostrar isso para o usuário. Isso deveria ficar entre o texto deveria então aparecer por cima. Então tem que ser aqui. Certo. A seleção deveria seguir a câmera? Não. Sim, deveria. Então vamos lá. Draw rectangle. Rec. RL rectangle. Vamos falar que é 00. X100 e vai ter font size. Vamos fazer só para uma linha. A cor, vamos chamar de blue. Acho que isso já é o suficiente. Background color. Não usarei você. Ele está num lugar que eu não quero. Tem que ser a partir da text area. Tá. Essa cor de seleção tá boa? Tá ótima. Então, como que a gente descobre o tamanho do texto que a gente está selecionando? Primeiro eu tenho que descobrir como que eu inicializo a posição da seleção. Vamos dizer que eu estou selecionando o caractere 0 até o caractere final. Aqui eu vou ter que usar o tamanho do texto para saber isso. E para eu saber o tamanho do texto, é simplesmente assim. Certo? Vamos deixar isso para fora, que está meio grande. Selected text. Beleza. Temos agora o tamanho do texto em X. Não preciso disso por enquanto. Vamos simular isso então. Cursor aqui. Selection in, início do texto. Selection end, vamos dizer que é 10 caracteres. Vamos primeiro ter certeza que eu estou com o texto correto. Serão 10 caracteres mesmo. Vírgula. Unexpected, comma. Porque eu removi o retângulo lá de dentro. Selection rectangle. Eu vou primeiro só fazer para uma linha e depois a gente consegue melhorar isso para múltiplas linhas. Type float. Onde é isso? Porque eu não estou fazendo nada, né? Por enquanto não vamos fazer nada mesmo. Println H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O H vai junto. Está certo. É isso mesmo. Então, sabemos que isso vai ser o tamanho X. Então, Selection Rectangle deveria ter um tamanho específico. Só que a gente tem que adicionar a esse X aqui o Line Offset. Ups. Que não deu certo. Por quê? Line Number Offset. É esse daqui, na verdade. Ok. Seleção é mostrada corretamente. Se isso for 0, o que acontece? Nada. Mas ainda é uma draw call. Então, faremos isso somente se selection end menos selection in for maior do que 0. Ok. E se for 0 aqui? Perfeito. Agora, vamos remover isso. E agora vamos fazer com que, se eu estiver segurando o Shift, algo diferente acontece. Por enquanto, só key left e key right deveria acontecer isso. Então, aqui a gente entra num problema de combo keys. E para cada um dos casos é alguma coisa diferente? Não. O Shift, quando eu seguro junto com o Ctrl, ele tem ainda a mesma coisa. Ele ainda anda. Mas tem um extra do Shift. Então, eu vou simplesmente ver se o Shift está. Left Shift. E vamos melhorar isso daqui também. E aceitar o outro Ctrl. Aqui é a mesma história. Eu posso até colocar isso em uma função separada, porque eu acho que eu vou usar isso várias vezes. Scale down, right shift. Shit. It's chitão. Ai, ai. Vamos fazer o mesmo caso para Ctrl também. Left. Ctrl. Yes, Ctrl down. Shift down. Vamos ver se isso ainda. Ok, scale down. Onde? Ah. Quebrei alguma coisa? Não. Ok, quebrei sim. Slices out of bounds. Não tinha esse bug antes. Isso é estranho. Não tinha esse bug antes. Por que que saiu do limite? Isso é muito estranho. Cursor pause.
O X foi para uma posição negativa. Isso aconteceu quando? Aqui? No início. Então eu segurei Ctrl, segurei Left. Y maior do que 0? Não era para acontecer nada, mas ele continuou e fez isso. Deixa eu pensar aqui. Isso deveria ser um else. Achei um bug. Pronto. Então isso deveria acontecer também aqui, né? Não, porque aqui não tem um negativo que sempre ocorre. Tá. Onde eu estava? Se estamos com o Shift ligado e eu aperto para direita, isso também tem que acontecer no outro caso, que é aqui embaixo. E aqui eu já começo a ver que talvez tenha algum jeito de simplificar tudo isso. É bem provável que toda essa minha rotina aqui de input pode ser simplificada para algo bem melhor. Mas por enquanto, vou manter assim. Algum dia eu dou uma olhada e deixo um pouquinho melhor. Se o Shift está segurado, eu tenho que dizer que a posição inicial do Shift agora aqui eu tenho que ver se eu já tinha, por exemplo, segurei o Shift, fui para a direita. É melhor num arquivo que não tenha nada. Tá. Segurei Shift, fui para a direita, soltei. O F continua selecionado. Se eu continuar, eu tirei as mãos do teclado, ele continua selecionado. Eu seguro o Shift, continuo segurando e vou. Agora eu tenho 2 selecionados. Isso quer dizer que eu tenho que manter o estado da seleção. E eu tenho que ter um estado específico para a seleção que diz ela está vazia. Ela não foi selecionada ainda. Então eu tenho que começar a seleção com -1. Selection end, mesma história. Então, segurei o Shift e agora eu vejo. If cursor selection in for diferente -1 e o end também, né? Acho que eu preciso também ver. Se ambos estiverem diferente de -1, eu faço uma coisa. Caso contrário, eu vou aqui. Se ambos estiverem diferentes, tudo que eu preciso fazer então é aumentar o selection end para a direita. Se ambos estão diferentes, na verdade eu deveria só falar que isso daqui é cursor X, porque o cursor X foi modificado. Para esse caso aqui vai dar problema, mas vamos lá. Se os dois acontecem aqui, desse jeito, eu posso pegar essa linha aqui, modificar para o contrário, puxar só isso para cá, e isso acontece para ambos os casos. Composite, vírgula, ainda não temos nada aqui.
E a seleção também não muda se o Shift não está segurado. Se o Shift não está segurado, acho que podemos fazer isso. Por que ele foi para trás? Segurei o Shift. O X estava em 6. Tá. Temos um problema aqui na renderização da seleção. Porque não estamos pegando o início do texto para também somar a isso. Isso daqui é, na verdade, o width. Selected text width. Mas não é a posição X dele. Eu tenho que fazer outro measure text. E aqui ele começa dessa seguinte maneira. Vamos chamar ele de prefixo. Ou melhor, offset. Não. É offset, vamos chamar de offset. Apesar que não é realmente offset. Selection in até o selection in. Vamos colocar isso daqui dentro. E chamamos isso aqui. Offset não, start. Pronto, minha vida ficou melhor. Start mais width. Uou! Não, não é isso que eu quero. Vamos ver se o start aqui está correto. Não, não é isso. Quer dizer, é isso. Print line. Isso. Tá certo. Coloquei no lugar errado. Isso, perfeito. Agora vamos fazer o contrário, que seria o Shift, só que para a esquerda. Shift down. Se eu estou indo para a esquerda, o Selection In é onde meu cursor está agora. E o Selection End é onde meu cursor estava. Não está funcionando. Ok.
Ok, vamos pensar. Tá. Se for não selecionado, meu início é... não é menos não, é mais. Porque eu estou indo para a esquerda. Só que aí o que houve? Eu estou segurando o Shift. Tá. É o contrário. Por causa que o que está mudando nesse caso é o início da seleção, não o fim dela. Então pronto. Esse é o comportamento? Não, não é. Então o que está acontecendo aqui? Por exemplo, eu estou aqui. Eu comecei a minha seleção. Eu tenho um in e um end. Eu aperto para a direita. A minha seleção acabou de trocar de direção. Então, se ela trocou de direção, eu tenho um in e um end. Vou ter que pensar um pouco nisso. Se eu crio um sistema que vê se houve uma mudança na direção que eu estou fazendo a seleção, ou que simplesmente usa já esse código que eu tenho e arruma esse pequeno bug onde um caractere continua sendo selecionado quando eu vou indo e voltando. Eu estou primeiro fazendo em uma linha, porque as coisas vão ficar muito complicadas, já que eu decidi usar múltiplas linhas na minha estrutura de dados, já que é um array de strings, ou melhor, um array de runas. Vamos dizer que é um array de strings. Não é tão fácil. Se isso daqui fosse só uma string gigante, seria a coisa mais fácil do mundo. Era realmente só início e fim. Mas agora eu vou ter que ter um início da linha superior e o fim tem que estar em alguma outra linha. Pode acontecer isso. E também tem os casos que eu desço com o cursor para cima e para baixo. Mas temos algum tipo de seleção. Não dá para fazer muito com ela agora, mas temos, pelo menos visualmente. A partir disso... Eita ferro, já quebrei. Ok. A partir disso dá para fazer algumas mudanças a mais, onde se eu apertar alguma coisa, eu apago a seleção, desseleciono tudo, troco o texto e deixo com um funcionamento normal de seleção. Mas por hoje eu acho que chega. Eu nem sei se esses vídeos vão ser realmente vistos. Eu ainda não fiz o upload de todos eles. Estou um pouco preguiçoso nessa situação. E o vídeo de hoje vai ser um inferno para editar, porque tive que parar várias vezes por causa do celular. Mas é a vida. Obrigado se você viu até aqui e até a próxima.